Oi, meu nome é Mariane e agora eu vou falar um pouco sobre energia e matéria. Vou começar a falar sobre o conceito da matéria. No estudo da ciência, a composição do universo é dividida entre duas entidades, a matéria e a energia. De acordo com o método científico, devemos realmente admitir que pode haver no universo algo a mais que além da matéria e da energia. Mas até agora, a ciência não encontrou esse componente. A matéria inclui os materiais que formam o universo, a rocha, a água, o ar, a multiplicidade de coisas vivas e tudo que é sólido e líquido ou gasoso e é uma forma de matéria. Classificar como matéria não significa, entretanto, que conhecemos a natureza real da matéria. Sabemos que os químicos desdobram a matéria para determinar seus constituintes, e os físicos desejam saber o que mantém tais constituintes unidos. Mas as partículas fundamentais e as leis da matéria parecem ser sempre um desafio. Uma propriedade básica da matéria é sua massa. A massa de uma substância é a medida da quantidade de matéria nela contida. As medidas de massa são baseadas em quilogramas, que é conservado em um depósito especial. A massa da substância não varia com a temperatura, pressão ou localização no espaço. Um objeto com massa de 1 kg terá massa na Terra, na Lua, em Marte ou quando estiver flutuando no espaço. Mas, de qualquer maneira, determinada a massa de uma substância, é suficiente uma comparação de tamanho da massa padrão? Evidencialmente não, já que os objetos podem ter o mesmo volume, mas as contrações diferentes da matéria. Um pode ser firmemente comprido, como uma peça de metal, enquanto o outro pode ter uma estrutura esponjosa. O volume, devemos voltar para outra propriedade da matéria, sua reação às forças. E, por enquanto, podemos definir a força como algo que tende a modificar a posição ou direção do movimento de um objeto. Um empurrão ou um puxão é uma força, e a matéria oferece resistência a empurrões ou puxões. Quando empurramos um carro parado, o empurrão é a força e o automóvel resiste a ela. Se não apresentasse tal resistência, não seria necessário empurrão para colocá-lo em movimento. O fato de resistir mostra que o carro é formado de matéria. A resistência da matéria é qualquer alteração do seu estado de repouso ou movimento é chamada de inércia. A inércia se manifesta não só somente quando os objetos estão parados, mas também durante seu movimento. Uma bola de futebol em voo continuará se deslocando, menos que alguma coisa impeça. Quando impomos a cabeça em sua trajetória, estamos novamente fornecendo a força necessária para levá-lo ao repouso. Isso sugere a existência de duas espécies de inércia, uma forma estacionária e outra forma em movimento, mas se trata, na verdade, da mesma propriedade de matéria, que se está mostrando em circunstâncias diversas. A inércia da matéria é a chave para a medida da massa. Se dois objetos materiais inteiramente livres param de se mover, oferecem a mesma resistência de uma força dada. Então possuem a mesma massa, isto é, contêm a mesma quantidade de matéria. Uma unidade de força usada na física é Newton. Essa unidade não será definida de forma completa aqui. Mas é importante lembrar que Newton e a quilograma não são unidades equivalentes. Com isso, queremos dizer que é possível transformar quilogramas em newtons, ou vice-versa, da mesma forma que transformamos metros em centímetro. Trata-se de quantidades físicas diferentes, mas o correto é dizer, por exemplo, que massa de 1 kg é 9,8 newtons no nível do mar. E agora um pouquinho sobre as condições da matéria. Existem muitas propriedades da matéria e não são constantes, variando com as condições do ambiente. Assim, a água congela quando está suficientemente fria, ou ferve quando está aquecido o necessário. Em cada caso, as propriedades físicas da água foram alteradas. Da mesma forma, a massa específica de um gás aumenta quando o mesmo colocado sob pressão e diminui quando a pressão é reduzida.
E por fim, vou falar um pouco sobre a energia. O conceito de energia é ainda muito difícil de definir, que é a matéria. Ela não tem peso e só pode ser medida quando está sendo transformada, ou está sendo liberada ou absorvida. Por isso, a energia não possui unidades físicas próprias, sendo expressa em termos das unidades do trabalho que realiza. Em outras palavras, a energia é a capacidade de realizar trabalho. Exemplo de energia potencial gravitacional. A quantidade de energia no livro depende de um ponto zero escolhido para a experiência, os quais, por sua vez, obtiveram os nutrientes do solo e das radiações do Sol. Este desenvolveu-se nas reações nucleares em seu interior, acompanhando a constituição da marcha dessa energia. A pressão dos nossos pés sobre o solo aquece ligeiramente esse calor irradiado para o espaço, ajudando a evaporar a água da terra e torna-se possível a chuva e etc. E como podemos concluir, um único ciclo de energia pode se cobrir um curso inteiro da física e até mesmo ramificar-se em várias outras ciências. Energia potencial, um exemplo também. Se um livro for empurrado de cima de uma mesa, cairá no chão e, enquanto estiver caído, poderá chocar-se com algum outro objeto e exercer uma força sobre ele. Neste processo estará havendo transferência de energia de um livro para o objeto. Se pesquisamos a origem dessa energia, verificamos que estava contida no livro, quando o mesmo repousava sobre a mesa. O livro adquiriu energia quando alguém levantou até o nível do tempo da mesa. A energia armazenada em um corpo é chamada de energia potencial. E como a energia potencial pode ser convertida em trabalho, emprega-se unidades de trabalho para medir e descrever a forma de energia. E um pouquinho sobre a energia cinética, e que qualquer um objeto em movimento possui energia cinética. Isso é o mesmo que dizer que tudo que é energia cinética, pois os cientistas estão convencidos que tudo existe no universo e está se movendo de algum modo. Desta forma, nos deparamos outra vez com o problema de escolher um ponto zero arbitrário ou um ponto estacionário, no presente caso. Em geral, a física terrestre, a superfície da Terra é considerada como estacionária, e um objeto nela e em repouso é tomado como energia cinética nula.